Continuamos a examinar as Escrituras, agora no Salmo 1, versículos 5 e 6, onde nós encontramos assim escrito: Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, nós temos aqui, mais uma vez, sendo tratada a questão do juízo final. Então, em vários momentos, as escrituras sagradas vão reforçar este tema importantíssimo. Daniel, profeta, os demais profetas em geral. Jesus vai citar várias vezes esta questão. E tantas outras vezes os apóstolos vão tratar, como por exemplo 2 Pedro, inúmeras vezes vai tratar a questão do juízo, da vinda de um juízo final, em que todos passarão, um por um, diante do tribunal de Deus e serão julgados pelas suas obras. Então, os ímpios são os que fazem o mal, os que praticam o mal, os que são desobedientes à palavra de Deus, os que maltratam o seu próximo, os que não amam o seu próximo, os que mentem, os escarnecedores, os pecadores, os enganadores, os falsos. Então, a maldade em geral. Os ímpios não subsistirão no juízo. Então, no juízo, os livros serão abertos, o livro da vida, vários livros, várias situações serão ali comparadas. Nós temos aqui trabalhado nesses estudos profundamente e continuamos sempre destacando esta questão do juízo. Uma geração se levantará contra outra geração. Aspectos que uma geração com maior dificuldade, porém atingiu um certo nível de obediência, de serviço a Deus, de adoração a Deus, no meio da tribulação, no meio da luta, essa geração vai se levantar contra, por exemplo, o que Jesus disse à sua geração, que não o recebeu. Então, a geração da rainha de Sabá, que veio ouvir a sabedoria de Salomão, vai estar no juízo contra aquela geração de Israel, que tendo o Messias com eles, não o reconheceu, fugiu dos seus ensinos, o desprezou, não se dedicou a ele, embora vissem os sinais, os milagres. E Jesus disse: se esses milagres tivessem sido feitos em outra geração teria se arrependido. Até mesmo a geração de Sodoma e Gomorra se levantará no juízo e será então comparado o trabalho dos anjos, o ministério dos anjos, que culminou com a destruição de Sodoma e Gomorra. E a oportunidade que estava sendo dada àquele povo da época de Jesus, da sua geração, e eles não se arrependeram. Então, diante de Deus, se colocarão as duas gerações. E será então aberto um livro que vai revelar algo importantíssimo. Será que a geração de Sodoma e Gomorra teria se arrependido se Jesus fizesse os milagres ali, no lugar dos anjos? Jesus até diz que sim. Então, o juízo é algo profundo, é algo que vai exigir, está exigindo o que a palavra de Deus está dizendo. Nosso caminho é perfeito. Nosso caminho é o caminho para a perfeição. Você não pode admitir nenhuma mancha, nenhuma mentira, nenhuma falsidade. Nós lembramos aqui, estamos lembrando nos últimos estudos sempre
do salmista, dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o salmista está nos indicando a necessidade de não nos conformarmos com nenhum caminho mau. Se houver algum, pelo menos, nós precisamos aí trabalhar, nos arrepender por esta prática, por essa mentira, por esse engano, essa injustiça que estivermos trabalhando. Nós temos que realmente nos purificar. Deus precisa nos confrontar, precisamos examinar a nós mesmos diante das Escrituras, examinando as Escrituras, e assim deixarmos esta prática, deixarmos este caminho mau e andarmos no caminho eterno, que é o caminho estreito. Ele continua sendo estreito, ele não foi alargado. O caminho que leva à perdição, à morte, às trevas, é um caminho largo. Muitos acham esse caminho e andam por ele. Mas o caminho que leva a Deus, o caminho da salvação, é um caminho estreito. É este caminho da santificação, de obedecer a Deus. É um caminho que exige um propósito de perfeição, nada menos do que isso. Você não pode se conformar de ter uma prática. Eu tenho algum caminho mau, mas tudo bem, eu faço tantas coisas boas, que Deus não vai levar em conta. Então, naquele início da graça, Deus não levou em conta o seu passado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Porém, vão nos levar à prática das boas obras, à santificação, ao caminho de Deus, à porta estreita e o caminho estreito. Então, nós não podemos ser enganados, não podemos nos iludir e servir a Deus de uma maneira desconcertada, admitindo manchas na nossa veste, não ser totalmente purificada. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, nós realmente temos que entender essa parte. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós entramos. Pela graça nós entramos. Somos, então, perdoados de qualquer pecado do nosso passado. Mas a partir desse momento, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então, você precisa realmente andar perto de Deus, conhecer a Deus, prosseguir em conhecer ao Senhor, amar o seu próximo, andar na luz. Então, você tem um caminho estreito junto de Deus, na presença de Deus, aprendendo a cada dia. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, você vai aprendendo diariamente, vai conhecendo as Escrituras, vai se santificando, vai se aperfeiçoando. E você, então, está, como nós estudamos aqui nos últimos dias a respeito do texto da longanimidade de Deus, esperando que todos venham a este arrependimento, a esta conduta, a esta prática de ouvir a palavra de Deus e praticar, edificando a sua casa sobre a rocha. Nós não podemos pular, esquecer. O Espírito de Deus nos chama a atenção para lembrarmos da palavra de Deus, que nos chama a andar no caminho estreito, que é o caminho do justo, é o caminho da justiça. Então, os pecadores não andam neste caminho, não acertam este caminho e não andam nem na congregação dos justos. Poderíamos dizer, a congregação atual já há uma dificuldade, quanto mais na congregação eterna. Quanto mais vão passar pelo juízo e vão subsistir e permanecer na congregação dos justos. Não irão. Por essas coisas, diz o apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus, portanto, que são essas impiedades, essas maldades que trazem a ira de Deus. E somente o diabo vai tentar enganar, e a palavra de Deus apostólica já nos alerta que ninguém vos engane, porque são por estas coisas que vem a ira de Deus. E se alguém disser para você
que você pode ter algumas práticas ímpias que Deus não vai levar em conta, ele está te enganando, você está aprendendo errado. Porque Deus não levou em conta, Deus não leva em conta o período da ignorância. Aquele período passado, Deus não leva em conta. Mas agora, Deus está acompanhando a sua vida. Deus quer ver o seu crescimento, manifestando assim a imagem de Deus como filho de Deus, manifestando para toda a criação que somos filhos de Deus, que andamos no caminho, que estamos aprendendo de Deus, que estamos seguindo a Cristo, que nós obedecemos a Cristo. Cristo é o nosso modelo. Você não pode desprezar a Cristo. Eu falo de Cristo, mas eu sirvo ao diabo, na mentira, no engano, na falsidade. Você não pode ser assim. Você tem que ser totalmente de Cristo. Eu ouço a Cristo, eu obedeço a Cristo, eu procuro andar no caminho do justo. O caminho estreito, diz a palavra de Deus, é o caminho da justiça. Nós vamos ver isso, já vimos em estudos anteriores e vamos rever aqui, se Deus assim nos permitir, no livro de Salmos. Veja então o versículo 6, onde está escrito assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esta é a palavra fiel, verdadeira. O Senhor conhece o caminho dos justos. Quando você teve um encontro com Cristo, você foi justificado. Então, tudo que aconteceu no seu passado foi perdoado, foi esquecido. Agora você começa a andar com Cristo. Então, a sua vida mudou. Então, você agora anda no caminho do justo. Você anda no caminho de Cristo. Você aprende com Ele. Você anda nos seus passos. Você vai obedecê-lo. E Ele é filho de Deus. E você agora entrou neste caminho. Você agora é um filho de Deus. E você então é batizado com o Espírito Santo. Então você já tem tudo. Você já tem a palavra. Você já tem a graça. Agora você terá a força, o poder, a unção, o batismo com o Espírito Santo. Então você receberá um novo coração. O novo coração é para ter novas intenções, novos desejos, prazer na palavra de Deus, amor. O coração de carne, que fala da intenção humana. A intenção sua será agora diferente. Você agora quer ouvir a palavra de Deus. Você tem prazer em meditar nas Escrituras Sagradas, na lei do Senhor. Você tem prazer de viver essa palavra. Então você agora entrou no caminho dos justos, no caminho de Cristo. Você agora segue a Cristo por onde quer que Ele vá. Você veio a Cristo e agora você vai permanecer com Cristo. Então, é o caminho dos justos, que o Senhor conhece. É aquele que aprende a cada dia, aprende alguma coisa nova. Tem esse propósito de estar crescendo em graça e conhecimento do Senhor. E andando com Ele, conversando, ouvindo, obedecendo, aprendendo com o Senhor. Então você está realmente desta forma, agindo assim, você realmente está no caminho dos justos. Você é um justo caminhando. É um justo a caminho do céu. Se alguém limitou o ensino, falando que a única coisa que acontece em nossa vida é o processo de justificação em Cristo, ele está te enganando. Ele está limitando a obra de Deus na sua vida. O que Deus tem para você. E ele pode estar te levando a uma condenação. Porque você tem que ir brilhando cada dia mais com o Senhor, o caminho do justo. Ele vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. O caminho do Senhor. O caminho que você deve andar. É este caminho. Não é um caminho mal ensinado, que vai te deixar ocioso, sem responsabilidade,
sem cuidado, sem temor a Deus. Você não desenvolve a sua salvação, você não se aproxima de Deus, você não serve a Deus corretamente, você nem sequer é batizado com o Espírito Santo, você está vazio. Você não sente que precisa de ter compromisso, responsabilidade com Deus. Este é um mau ensino. Este é um ensino errado. Você sequer tem motivação dia a dia, porque não te disseram que você tem algo a fazer, que você precisa praticar a palavra, que a sua vida daqui para frente precisa ser uma nova vida, que reflita, resplandeça Cristo vivendo em você. A unção, o poder, o batismo com o Espírito Santo dentro de você. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos. O justo ele é tanto justificado pelo sangue do Cordeiro, quanto ele pratica a palavra de justiça, de amor ao próximo. Não pode viver de outra forma. Você é filho de Deus. Deus é amor. E quem conhece a Deus ama ao seu próximo. Quem é filho de Deus é a sua imagem e semelhança, ama, porque Deus ama. Cristo amou, você precisa amar como Cristo amou. Este é o mandamento, este é o novo mandamento de vida, de luz, de verdade, de vitória, qual você tem que praticar todos os dias, orar, dizer, Senhor, que hoje, esse dia que começa agora, seja um dia melhor do que o que foi ontem, que eu possa te servir melhor, que eu possa te agradar mais, Senhor. É necessário que você faça essa oração. Você não pode ser negligente. Você não pode ser infrutífero. A palavra de Deus tantas vezes nos alerta sobre isso. Então o Senhor conhece o que você faz, as suas obras, dentro agora deste contexto da unção, do batismo, do novo nascimento, da revelação de Deus, do conhecimento das Escrituras. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Não chegará ao fim, não vai chegar à cidade eterna, não vai chegar à consumação da salvação, não vai passar pelo juízo, não vai entrar na congregação dos justos, perecerá. Mas você vencerá em nome de Jesus. Você vencerá praticando a palavra de Deus, no caminho dos justos. E Deus vai te abençoar neste caminho, porque a palavra de Deus, no Salmo 1, diz que você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Você será abençoado, você vai crescer, você vai vencer, Deus vai te abençoar, e você vai receber tudo o que Deus tem com o amor preparado para você. Pois Deus te ama e Deus é bom e Deus vai te abençoar, Deus quer te abençoar. Então vamos orar, receba aí a bênção de Deus, o milagre na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pedindo um milagre para esta vida que se entrega a Ti, que quer te servir, quer te amar, quer te conhecer mais, quer ser um filho, uma filha de Deus, para brilhar, resplandecer como o sol do meio-dia, o sol mais forte, brilhante. É assim, Deus, a tua promessa para os teus filhos, para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, aqueles que querem te servir, aqueles que meditam na tua palavra de dia e de noite. Abençoa esta casa, esta família, e juntamente com esta família, todas as famílias da terra, todas as nações e povos sejam abençoados com o conhecimento da tua verdade, da tua palavra de vida, de transformação. Esse mundo vai mudar, as guerras vão acabar, tudo se fará novo e a tua glória encherá essa terra, como as águas cobrem o mar. Nós oramos já te agradecendo pelo milagre que cada um está recebendo agora. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.